Cancerianos e cancerianas do meu coração, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o Bruno. Se é a sua primeira vez aqui no canal, fique muito à vontade. Se não é a sua primeira vez, gratidão, canceriano, por estar de volta. Bom, hoje eu vou fazer uma leitura para você, lembrando que é uma leitura coletiva, intuitiva, com foco em autoconhecimento, expansão de consciência. Vamos entender os padrões, né, que precisam ser rompidos, transformados, transmutados, para que a gente possa viver uma vida mais coerente, alinhada com as pessoas certas, no lugar certo, na hora certa, em alinhamento com o fluxo da vida. Não é isso mesmo, cancerianos? Bom, já te convido a se inscrever aqui no nosso canal. Lembrando que toda terça-feira tem mensagem para vocês. E é isso. Bora lá. Fecha os olhos, respira fundo, se conecta com Deus, com a espiritualidade maior, com aquele que te guia e que te protege. Espiritualidade, me traga uma mensagem que de fato ajude todas as pessoas de câncer. Sol, lua, ascendente. Que possam ajudar com que elas conheçam a si mesmas. E que façam escolhas mais coerentes de acordo com quem verdadeiramente são. 3 cartas, por favor. Mais uma. Muito bem, bora lá. Ó. 2 de paus, a carta da Imperatriz e a carta do Diabo, que é a carta das decisões, aqui no Tarô dos Arcanos. Canceriano, a gente tem aqui primeiro alguma coisa que tá te... Sabe quando você sabe o seu potencial, você sabe o seu poder criativo, você sabe sobre... talvez algum dom, algum talento. Aqui tem muito uma questão de expressão, né? É como se você soubesse que você atrai alguma coisa. Posso estar falando aqui com pessoas que sabem que seduzem, que sabem que tem... Sabe o baiano tem um molho? É meio que isso, que sabem que tem um molho. É aquela pessoa que entende que não é para qualquer um. É aquela pessoa que consegue colocar e se limitar, né? E se posicionar e colocar limites no outro, digamos assim. Só que aqui tem uma questão, isso para mim é muito claro, principalmente você com você, ou então você diante de pessoas no âmbito profissional. Só que quando chega no seu campo emocional, canceriano, é como se as coisas, todo esse empoderamento, toda essa verdade, todo esse... é como se tivesse um autoquestionamento muito grande. E esse autoquestionamento nem sempre é baseado em quem você verdadeiramente é. Posso estar falando aqui de você dando ouvidos demais a pessoas, a críticas, a questões emocionais, a questões familiares que estão te impedindo de vivenciar essa versão sua autêntica, que muitas vezes você consegue... Sabe aquela pessoa que chega no trabalho e é aquela pessoa que vai e faz, e é bem vista, e é empoderada, e dá os bons resultados. Só que aí chega dentro de casa, ou então vai se relacionar com alguém e fica tímida. Fica vulnerável demais, ou então não sabe se posicionar no relacionamento, às vezes por um trauma, às vezes por medo de estar sozinho, às vezes, não sei. Não sei o que é aqui, mas tem alguma coisa na sua vida emocional que tem te paralisado. E isso, com a carta do diabo, né, no fundo, fala muito sobre uma questão de você decidir aonde você quer olhar. Por exemplo, me aconteceu tal coisa lá na infância e eu nem me dei conta de que isso me bloqueia com que eu me abra emocionalmente. E aí, ao invés de eu olhar para aquilo e entender aquilo, observar aquele sentimento, eu resolvi ignorar aquilo e seguir adiante. Por exemplo, eu tive um relacionamento no passado que me feriu.
E aí, ao invés de eu olhar para aquele relacionamento, olhar para aquela pessoa, entender o aprendizado, eu simplesmente resolvi seguir e ir para um outro relacionamento onde eu não consegui me abrir, ou então tentar uma outra coisa que eu não consegui expressar o sentimento, ou então eu tive um problema com meu pai na infância que se reflete no meu marido, ou então eu tive um problema com a minha mãe que se reflete na minha esposa. Entende? É alguma coisa que não foi muito bem elaborada, digamos assim, na sua área de relacionamentos, tá? Que precisa ser observada, que precisa ser elaborada, para que você saia desse 2 de paus e vá em direção da vida a partir da decisão de se escolher. O meu passado não me define, o que me aconteceu não me define. Esse relacionamento não define o tipo de relacionamento que eu vou ter de agora em diante, entende? Por isso essa carta do diabo, que traz, né, no tarô dos arcanos, ele é representado pela carta da decisão, que traz as dúvidas, que traz o momento onde eu condiciono o meu sucesso, o meu futuro, naquilo que eu vivenciei, naquilo que eu experienciei no passado, entende? Aqui tem muito forte, por exemplo, sei lá, vou fazer uma terapia, vou fazer uma constelação familiar, vou fazer alguma coisa que me ajude direcionadamente, né, a focar em algo que me traga um retorno mais claro e objetivo, né? Por exemplo, qual o trauma que eu estou carregando que eu não entendi que eu ainda estou carregando? Porque se a minha vida emocional ela está travada, ela está bloqueada, é porque tem alguma coisa que está prendendo isso. Né? Porque tudo aquilo que não tá, tudo aquilo que é muito bem resolvido dentro da gente se reflete do lado de fora. Por exemplo, na sua área profissional, não necessariamente você tem conquistado tudo aquilo que você gostaria de conquistar, mas é uma área que você tem posicionamento. Você não tem medo de falar, você não tem medo de se posicionar, entende? É uma área que para mim aqui é muito clara, que você consegue se expressar com muito mais clareza do que na sua área emocional. Né? Às vezes eu não consigo colocar limite na minha mãe. Às vezes eu não consigo colocar limite no meu relacionamento. Às vezes eu não consigo colocar limite nos meus amigos, no meu filho. Aonde eu não estou conseguindo colocar limite para que as pessoas entendam que elas precisam respeitar? Que eu mereço ser respeitado? Entende? E aqui é uma decisão que é sua. Né? Ninguém pode fazer por você. O outro ele não vai conseguir fazer por você. Tá? E o que eu posso te dizer aqui também é: crie um alter ego, crie uma personalidade. Por exemplo, às vezes você se dá muito bem, né? Se posiciona muito bem no seu trabalho, você é uma pessoa que fala muito bem em público, lida muito bem, né, com as outras pessoas, porque às vezes não é você na essência, não é você vulnerável, é um auto-ego, é um alter ego. É uma outra versão de si mesmo que você criou para vivenciar aquela jornada, para vivenciar o seu ambiente profissional. Crie também uma versão sua para você vivenciar de uma forma que vai te levar a algo mais elevado no seu âmbito de relacionamentos. Entende? Mas aqui não pode ser nada que desassocie você de quem você é. É algo que te ajude a construir dentro de si mesmo essa versão também empoderada, de que vai se posicionar, o outro querendo ou não, o outro gostando ou não, eu vou deixar imposta a minha verdade. O meu limite, o meu respeito, entende? Mas se eu me posicionar, o outro vai querer ir embora. Se eu me posicionar, minha mãe vai falar que eu sou ingrato. Se eu me posicionar, meu filho vai falar que eu não amo ele. Será? Será? Vamos ver aqui o que mais? E se isso acontecer, né? Se de fato isso acontecer, né? Se minha mãe disser que eu sou ingrato porque eu falei não posso fazer isso agora para você e tá tudo bem. Ou então se eu falei que eu não vou mais aceitar ficar em casa sozinha, enquanto meu esposo, minha esposa tá na rua todo dia. Sabe? Não gostou do meu posicionamento? Sinto muito, é quem eu sou. Não tá gostando de mim, não tá gostando de mim, não tem espaço para eu ser quem eu sou. Se não tem espaço para eu ser quem eu sou, não tem espaço para mim nesse lugar. É hora de movimento, é hora de tomar uma decisão, tá? Mas é hora primeiro aqui de se posicionar,
né, de se expressar, para que essa expressão te dê de fato a realidade da situação, não aquilo que você pensa que pode ser, não aquilo que você acredita que é aquilo que de fato é. Né? Porque se o outro ainda assim, depois que eu me posicionei, depois que eu falei, depois que eu conversei, resolveu continuar com as mesmas escolhas, ele está de fato escutando o meu ponto de vista nesse relacionamento? De fato eu estou sendo importante para esse relacionamento? De fato eu estou sendo importante para troca, né, de experiências, enfim, o que quer que seja? Se não, por que eu ainda estou perdendo meu tempo? É hora de um movimento. Vamos ver aqui o que mais? A carta da Lua. O 8 de paus. Mais uma. E o 10 de paus. Ó, e o 2 de espadas no fundo do deck. Mais uma vez. Não dá para ficar na dúvida. Não dá para ficar a carta da Lua, o 8 de paus e o 10 de paus. Não dá para ficar na dúvida aqui, canceriano. E, Bruno, que dúvida? De que você está falando? Se tem espaço para você ser você. Deixar de ser quem você verdadeiramente é para agradar alguém, para tentar caber em lugares que às vezes são pequenos demais para você, gera um cansaço e acaba te paralisando para a vida, né? E aqui está falando, tem muito movimento. Às vezes, algum movimento que vai te ajudar no seu relacionamento, ele vai vir através da sua independência financeira que vai acontecer, ou então da sua promoção no trabalho, ou então da mudança de trabalho. Né? Às vezes eu estou achando que é um problema, tive uma oportunidade de trabalho numa outra cidade, e às vezes eu estou achando que é um grande problema, mas na verdade é a grande solução para gerar a movimentação que eu preciso, para eu entender que eu estou perdendo tempo aqui nesse relacionamento. Para eu entender que eu estou, muitas vezes, alimentando circunstâncias que não me dão retorno, que estão me paralisando, entende? Às vezes eu sei que eu tenho potencial de expandir, de vivenciar muitas oportunidades diferentes, né? Tem uma questão de comunicação aqui também muito forte. Tem a opção de falar para muitas pessoas, mas estou sempre preso na opinião do outro de se der errado. Às vezes não é nem se movimentar, às vezes aqui não é nem sobre um relacionamento, né, que está te paralisando. É a opinião do outro que está paralisando. Estou dando ouvido demais a alguma coisa que não faz o menor sentido. Vou ficar escutando pessoas que não conquistaram aquilo que eu quero conquistar. Eu amo viajar, vou ficar escutando pessoas que nunca saíram da cidade, entende? Vamos ver aqui o que mais, cancerianos. E essa carta aqui, ó. Essa carta do diabo, que é a carta da decisão, ela traz muito para mim. Conseguem ver aqui? A imagem não está muito boa. Mas é uma decisão que te liberta. Aqui é como se fosse uma gaiola. E aí estava cheia de pássaros aqui dentro. Depois dessa decisão, a decisão de abrir a gaiola, de se abrir ao novo, dá a possibilidade de voar, de alcançar coisas novas, que te tiram da prisão, que te tiram do cansaço, que te tiram da gaiola, entende? Espero que faça algum sentido aí para vocês. Oráculo. E aqui também tem uma coisa que é muito forte, né? Com essa carta da Lua aqui na sequência, me vem muito aquela frase, um pássaro que foi criado na gaiola, muitas vezes ele vai ter medo de voar, né? E o medo não é nem o medo de voar, é porque ele não sabe como é que é. Ele foi criado sempre na gaiola. Se você solta esse pássaro, de repente, às vezes é até perigoso para ele.
mas não dá para deixar o pássaro preso com medo de... Acho que essa que é a pegada, né? Essa que é o ponto da leitura. Não dá para querer deixar o pássaro preso na gaiola porque ele pode se machucar se ele voar, entende? Acho que é esse que é o ponto aqui. Não dá para precaver demais, quero muito fazer isso, mas pode ser que dê errado. E se der certo? E se der certo? Ó, tem muito sucesso aqui na vida profissional, tá? Sua vida profissional, se você tá com algum problema na vida, acredite e siga os seus pensamentos em relação a uma nova ideia ou oportunidade de carreira. Se você tá com alguma questão na sua vida profissional, aqui não é o ponto, tá? Porque a energia para mim é de que tem expansão, tem anunciação. A carta do 3, da carta da Imperatriz, no Tarô dos Arcanjos, é representado pelo Arcanjo Gabriel, que traz anunciação, traz novidades, né? Traz algo novo chegando. Com o 8 de paus, com certeza tem novidade, tem comunicação, tem movimento. E aqui fala muito para você aproveitar, né, os seus dons, aproveitar essas oportunidades. Só que use isso para te ajudar a estruturar também a sua vida de relacionamentos, sabe? Seus relacionamentos, muitas vezes familiares, seus relacionamentos. Use isso ao seu favor, tá? Use tudo o que vai acontecer, ou se você já tem isso muito estável, é hora de entender como você pode utilizar desses recursos para poder melhorar as suas relações. Porque não adianta eu ser muito bem sucedido na minha vida profissional e os meus relacionamentos, a minha vida social, a minha saúde tá lá embaixo, entende? Utilize esse potencial. Às vezes aqui posso estar falando com pessoas que vão ter a oportunidade de ganhar mais dinheiro, né, a oportunidade de se estruturar mais. Utilize isso em benefício também das outras áreas da sua vida, tá? Às vezes, para você conseguir liberdade, se distanciar de pessoas que te limitam, que te aprisionam, né? Porque às vezes muitas pessoas, de fato, elas não conseguem se distanciar fisicamente de uma hora para outra de alguém, de um relacionamento, né? Primeiro a gente corta o vínculo emocional e aí depois, quando a gente consegue se estruturar um pouco melhor com o tempo, a gente se distancia fisicamente. Mas é uma preparação. Mensagem final para o signo de Câncer. Lembrando, canceriano, toda terça-feira, mensagem para vocês aqui no canal. E muitas cartas. Eu quero uma carta só, por favor. Viraram muitas cartas. Mensagem final pro signo de Câncer. Canceriano, parece que eu estou esquecendo de falar alguma coisa que é importante para o seu momento. Mensagem final para o signo de Câncer. Uma carta, por favor. Trinta, transformação da consciência. Você está entrando em uma nova fase de crescimento espiritual. Esta experiência pode ser desafiadora, como uma noite escura da alma. Mas confie que é uma parte necessária da sua jornada em direção ao despertar e à luz interior. Assim como tudo, essa fase também passará. Uma consciência que se expande nunca mais volta ao tamanho que era antes, né? É muito sobre isso, canceriano. Quando a gente entende que Quando a gente já consegue visualizar a nossa vida de uma forma diferente, quer dizer que a gente já está pronto para vivenciar essa vida dessa outra maneira. E aqui é muito importante você entender que
Para eu vivenciar coisas novas, o primeiro passo é eu mudar o ambiente, é eu mudar aquilo que está ao meu redor, para que isso fique mais fácil para mim. Entende? Para que essa jornada não seja tão difícil. Não adianta eu querer ser uma pessoa totalmente diferente no mesmo ambiente, com as mesmas pessoas. Às vezes é a hora aqui de você começar com pequenas mudanças. Troca a roupa, né? Troca o seu estilo de roupa, troca às vezes o seu corte de cabelo, para que você consiga começar a se ver diferente. E a partir desse movimento de mudança interna, que você consiga se enxergar diferente, isso também reflita do lado de fora, entende? E aí você vai começando a buscar novos caminhos, novos lugares. Mas uma coisa aqui para mim que é muito bonita, né, digamos assim, é que mesmo que você não consiga ver tudo, você nunca parou de se movimentar. Né? Você sempre perseverou, você sempre se manteve. Mesmo que foi difícil, você continuou persistindo. Por isso, essa colheita, principalmente financeira agora neste momento. Né? Essa oportunidade de alinhamento material que vai te ajudar a refletir na sua vida de relacionamento, na sua vida emocional. Tá? Aproveita isso. Né? Aproveita e continua com esse comprometimento com você mesmo. Né? Porque tudo que você vai começar a experienciar a partir de agora é por conta do comprometimento que você teve com você. Né? Não deixe que opiniões, medos, inseguranças, coisas externas paralisam, te mantenham nesse 2 de paus, tá? Tome a decisão e voe alto. Voe alto porque você está pronto. Não adianta querer... É muito daquilo, né? Não adianta você querer... Se você é uma águia, não adianta você querer andar com pombo. Né? Não faz muito sentido, tá? Você acaba se limitando o seu próprio potencial. E aí isso gera um desconforto interno emocionalmente. Porque você sabe que você pode mais, né? Você sabe que você pode mais. Combinados, cancerianos? Essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje. Gratidão infinita por estarem comigo mais uma vez. A gente se encontra toda terça-feira aqui no canal. Lembrando que se você ainda não curtiu, não comentou, não compartilhou, não hypou, não se inscreveu aqui no canal, este é o momento perfeito. E a gente se encontra na semana que vem. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.